Miguel, muito obrigado por estar aqui conosco. A primeira pergunta que queríamos fazer é, como secretário da Juventude Socialista, como vê o papel da juventude na formação de cenários geopolíticos vis-a-vis a colaboração entre a Europa, América Latina e Caraíbas? Muito bem, muito obrigado pelo convite. Uh, Nós temos um país que de facto está posicionado de forma absolutamente estratégica do ponto de vista das suas relações com a América Latina, também com as suas relações com a África enfim, nas Caraíbas ainda temos muito trabalho para fazer, mas somos um país que serve, tal como Espanha ao nosso lado, como uma ponte para o mundo, para a Europa. E numa altura em que os equilíbrios geopolíticos estão a mudar, nós temos que procurar perceber qual é que é a vocação internacional de Portugal. O papel das juventudes partidárias é um papel, naturalmente, de formação daqueles que podem ser jovens quadros dos partidos. Não quer dizer que todos eles vão ser deputados, ou ministros, ou assessores. Muitos deles serão apenas participantes na construção de um partido político. Mas mesmo um partido político deve ter pessoas fora daquilo que são os seus lugares eleitos ou de confiança política que pensem. E, portanto, também para formar cidadãos pensantes, pensantes sobre a geopolítica, pensantes sobre a forma como vemos agora uma nova luta de superpoderes, já não bipolar, mas multipolar, com a China a disputar muito esse espaço, não só os Estados Unidos e a Rússia, como é que agora com os BRICS vai haver o Banco BRICS com mais dinheiro do que o FMI, como é que vamos gerir esse equilíbrio. De facto, acho que as juventudes partidárias podem ter aqui um papel importante, se o quiserem ter, para despertar nestes jovens uma sensibilidade, um pensamento, e assim podemos contribuir para uma sociedade que saiba responder a essa vocação internacional de Portugal. Agora estamos a falar das oportunidades, das coisas boas, mas, na sua opinião, quais são os principais desafios que os jovens, não só aqui em Portugal, mas também nestas regiões da América Latina, de África, estão a enfrentar? O principal desafio é sempre o emprego, não é? Nós vivemos numa sociedade, felizmente, em que as pessoas se inserem socialmente, em que produzem riqueza através do trabalho. E, portanto, o grande desafio que os jovens têm é conseguirem ter uma qualificação que lhes permita ter um bom emprego, conseguirem ter um emprego que não seja precário, conseguirem ter um salário razoável, justo, conseguirem trabalhar a horários decentes para poderem ter tempo para namorar, para passear, para se dedicarem à política ou ao associativismo ou para fazer desporto ou o que for. É aí que entronca tudo. Quando nós falamos do direito à habitação, com certeza que há um problema de o preço da habitação relativo aos salários. Mas se nós melhorássemos os salários, não haveria um problema do direito à habitação. E, portanto, não quer dizer que todos os problemas se devam ser resolvidos apenas pelo prisma do trabalho, até porque ele demora tempo a transformar-se. Ou seja, se nós olharmos para o nosso país, aqui no caso de Portugal, nós nos últimos 8 anos criámos mais empregos na área das tecnologias de informação e consultoria do que na área do turismo. Isto é uma mudança absolutamente estrutural da nossa economia que merece ser enaltecida e que tem melhores salários e melhores condições de trabalho do que tem o setor do turismo. Portanto, não tínhamos qualquer dúvida que a nossa economia está a mudar, mas ainda assim a diferença salarial para o resto da Europa é muito grande. E aquilo que nós vemos no nosso país, nos países da América Latina e noutras partes do mundo é justamente o problema que há um direito de mobilidade hoje em dia, livre circulação na Europa, noutros espaços, não é? E somos uma geração cada vez mais móvel porque sabemos falar línguas, porque os voos são mais baratos, porque tivemos essa experiência quando éramos mais jovens, quando éramos crianças, não é? Ok, tudo bem, existe o Skype, o WhatsApp, todos os meios hoje em dia para a pessoa estar em contato com a família, para a distância não ser um obstáculo à emigração. Ok, mas nós não queremos ter o direito a poder emigrar, nós queremos o direito de poder ficar. E é preciso lutar por isto, pelo direito para podermos ficar no nosso país. Podemos fazer aqui a nossa vida. Poder o nosso país ter as oportunidades para a nossa geração. E, portanto, esse é o grande desafio e implica, tanto aqui como na América Latina, nós sermos capazes de atrair empresas que tratem adequadamente a nossa geração. Emprego digno, salários. E eu, indo mais ao plano do prático do que estão a oferecer na Juventude Socialista, quais são iniciativas que está a tomar para fomentar a solidariedade intercontinental, o apoio a outras regiões e também o trabalho que tem que ser feito aqui dentro de Portugal? Nós temos uma relação muito próxima com
as nossas estruturas irmãs, da nossa família política no Brasil, participamos também nas nossas organizações internacionais e estamos em vias de iniciar um caminho para uma cooperação estruturada, uma organização de juventudes socialistas no espaço lusófono. Também na área da Iberoamérica existe bastante cooperação e, portanto, do ponto de vista mais partidário, existe esse caminho, não é? Nós temos acompanhado também o esforço de internacionalização da nossa economia. Os nossos manifestos eleitorais é, se calhar, invulgar para uma organização de juventude falarmos de temas de exportações, de internacionalização da economia, mas achamos que é muito importante, porque a nossa é uma geração que quer posicionar Portugal como um país que exporta, que tem essa economia aberta ao exterior. E felizmente na nossa organização muita gente formada nessa área e que tem contribuído para esses programas, para nós podermos compreender como é que podemos capacitar as nossas empresas a competirem e a poderem exportar, e felizmente nós temos feito esse caminho como país. É claro que há desafios, vai haver sempre desafios. Sabemos que a pobreza gera crime, sabemos que se não houver integração há pobreza, e portanto nós temos que combater o crime através de combater a pobreza, através de assegurar a integração, através de assegurarmos o ensino da língua portuguesa, através de assegurarmos melhores condições de trabalho para estes imigrantes. Se nós não tivermos cuidado, muito rapidamente vai sentir a agulha do pensamento sobre os imigrantes, mas consequentemente sobre os países onde eles vêm, a mudar. Temos que assegurar que nas zonas onde a imigração coloca pressão sobre o nosso país, nos serviços públicos, na habitação, que nós conseguimos responder rapidamente. E a Juventude Socialista, concretamente, está desde há 3 anos a trabalhar numa proposta que é o Fundo de Apoio à Emergência Demográfica, porque nós, muito rapidamente, a maior parte do nosso trabalho é de proximidade ao terreno. É de irmos aos conselhos, falarmos com os autarcas, com as instituições e percebermos o que está a passar no nosso país. E nós fomos visitar Odmira, Alcobaça, Vendas Novas, um conjunto de concelhos que estavam a ser muito afetados com um aumento muito rápido da sua população devido à imigração. E aquilo que constatámos foi mesmo isso, foi a necessidade de termos uma capacidade de, seja os serviços públicos, seja também os bancos, seja os correios, os lugares de estacionamento, as escolas. Há escolas do nosso país, eu fui visitar uma escola na Chamusca, que só se mantém aberta porque há imigrantes. As turmas tinham fechado. Mas como já tem cerca de 30, 40% de imigrantes em cada uma das turmas, é preciso assegurar que, de facto, essas crianças são bem integradas. Como é que vê atualmente as relações de Portugal, tanto a nível bilateral como multilateral, com as regiões de África, América Latina e Caribe? Bom, eu penso que no caso da América Latina, nós tivemos uma reaproximação ao Brasil. O Brasil também se fez uma reaproximação ao mundo, com o fim da era do Bolsonaro. Foi possível, de facto, o Brasil assumir um novo protagonismo na cena internacional. E Portugal soube bem acompanhar isso, e isso justifica-se bem quando nós vemos que Portugal foi convidado pelo Brasil, enquanto agora está a presidir ao G20, para ser um dos países que é convidado a assistir aos trabalhos do G20. Isso é da maior importância. Noutros países da América Latina, nós temos um trabalho de internacionalização da nossa economia muito importante que é preciso continuar, nomeadamente na Colômbia, mas não só. Já não é só a Venezuela, já não é só o impulso estatal da diplomacia económica, já é uma relação entre cidadãos. E essa maior profusão da nossa relação económica é fundamental para sustentar o interesse político nessas relações diplomáticas. Porque se for uma relação apenas política e não tiver um substrato económico, muitas vezes ela depende ou dos líderes ou da circunstância. E nós temos que dar um contexto que possa solidificar. Acho que Portugal tem tentado participar bastante na aproximação da América Latina à Europa, nomeadamente ajudando a patrocinar o acordo com o Mercosul, e, enfim, a participação que fizemos também, tanto com visitas de alto nível à Argentina como ao Chile, são da maior importância. No caso das Caraíbas, enfim, essa proximidade é menor, também os países têm outra dimensão, têm outro grau de relacionamento connosco, mas no caso de África, nós temos aqui que acompanhar esta questão geopolítica com muita atenção, porque é muito evidente que há uma interferência russa na região do Sub-Sahel, há uma clara predominância e uma hegemonia da China na construção de um conjunto de infraestruturas
em países lusófonos, mas noutros países africanos, e nós temos um desafio, que é a Europa e os Estados Unidos a virarem-se contra a China, Portugal com uma relação de cooperação estratégica com a China, a ser um bocadinho a ponte entre a China e a Europa. Isso, por um lado, lança-nos um desafio, que é como é que nós podemos ser os árbitros desta tensão geopolítica que se joga no espaço africano, mas também de como é que nós podemos, no fundo, proteger também os nossos interesses. Por um lado, assegurar que existe esse comércio, que existe essa internacionalização, que a cultura lusófona continua a ser uma cultura presente e que ela não é substituída por outras influências, nomeadamente na região da África Ocidental, pela predominância dos países francófonos, mas também por assegurarmos que as nossas empresas não ficam prejudicadas perante estes novos patrocinadores, superpoderes que patrocinam as suas próprias empresas. E nós temos que assegurar que as empresas portuguesas continuam a poder operar em África e a poder aproveitar essas oportunidades de crescerem com esses países, de poderem ser parceiras nas áreas onde nós somos melhores, seja na área agroalimentar, seja na área da construção, seja na área de algumas indústrias específicas. E, portanto, nós podermos aproveitar estas pontes que temos, seja com o continente africano, seja com a China, para, por um lado, preservar aquela que é a nossa projeção cultural, preservar e afirmar o nosso desenvolvimento económico e sermos uma ponte para que a Europa consiga manter também um bom relacionamento com a África, é muito importante. E voltando aqui para a Europa, este ano é um ano muito importante, temos eleições europeias. Quais são os principais tópicos, principais preocupações, temas que o Partido Socialista, que o socialismo europeu vai tratar nessas eleições? Bom, no nosso entendimento, na Juventude Socialista, existem 3 prioridades que nós devemos ter para a União Europeia. A primeira é uma União Europeia social, a segunda é uma União Europeia ecológica e a terceira é uma União Europeia que seja humana. O que é que eu pretendo dizer com social? Nós temos uma integração do ponto de vista económico, um mercado único, livre, um conjunto de regras, mas se nós queremos assegurar que existe um modo de viver europeu, com um Estado social, com direitos, se nós queremos, se nós entendemos que de facto os mercados não devem só proporcionar prosperidade para as empresas, mas devem proporcionar também bem-estar para os cidadãos, então devemos procurar assegurar que existe um patamar comum a nível da União Europeia. Isso é importante para a próxima etapa da integração europeia, porque, como nos dizia Hannah Arendt, as pessoas só sentem que pertencem a uma comunidade quando os seus destinos estão interligados. É apenas através do estabelecimento destes símbolos em comum, como é o caso do euro, como é o caso da zona Schengen e como deve ser o caso de um pilar europeu dos direitos sociais, que nós seremos capazes de afirmar isso. Isso tem muito a ver também com nós depois alterarmos as regras de apoios de Estado, de ajudas de Estado, a podermos ser mais competitivos, a podermos também não ceder para as grandes empresas americanas ou chinesas e podemos ter empresas europeias que consigam competir na cena internacional. Para nós conseguirmos também que essas ajudas de Estado não sejam tudo para apoiar empresas sem haver nenhum tipo de retorno para o contribuinte, que o contribuinte não deve ficar prejudicado. Alterando as regras orçamentais, para que elas possam ter esta dimensão. A Europa social é uma primeira prioridade. A segunda, ecológica. Nós sabemos que a Europa é das regiões mais desenvolvidas e mais poluentes do mundo, mas também daquelas que têm mais consciência ambiental. E, portanto, nós teremos que ser capazes de fazer os investimentos necessários para descarbonizar na área energética, onde ainda há alguns desafios, na área dos transportes, na área da agricultura, na área da indústria, e a Europa tem que dar este apoio, porque nós não podemos estar dependentes do financiamento de cada um dos países, porque pelas diferentes pressões, esse financiamento pode não estar disponível, pode não ser mobilizado para a luta climática. E isto não é uma luta em que, se um país não fizer, está tudo bem. Nós precisamos mesmo que todos os países façam. E por isso precisamos da ação comum da União Europeia, tal como tivemos no período da pandemia, para em comum agir em relação a esta ameaça. O terceiro ponto, do ponto de vista mais humano, é que é impossível ser indiferente a este Mediterrâneo onde morrem tantas pessoas. E a situação dramática que se vive nos territórios à nossa volta, seja no Médio Oriente, seja sobretudo no Maghreb, e a forma como nós estamos a exportar migrantes para a Turquia, para a Líbia, com acordos completamente chocantes
e com as autoridades de fronteira, muitas vezes, a Frontex, mas também as guardas costeiras dos países de fronteira, empurrarem os migrantes para lá, muitas vezes quando eles já vêm, muitas vezes quando eles podem ser requerentes de asilo. Isto vai contra o sentido de direitos humanos, das convenções de Genebra, que até antecedem a União Europeia. E nós, se temos algum respeito por o que significa ser Europa, devíamos ter respeito para não permitir sermos cúmplices na morte de tanta gente. Miguel, para finalizar, Monte Rushmore, nos Estados Unidos, um monte onde tem 4 líderes excepcionais na história americana. No caso hipotético que tínhamos que construir um Monte Rushmore aqui na União Europeia, quais seriam os 4 líderes que escolherias? Na União Europeia, não é? Bom, isso é desafiante. Sem dúvida que Jacques Delors é o primeiro. Jacques Delors é o pai não só do mercado único, como também da política de coesão, uma política que tenta compensar os efeitos mais centrípetas do mercado único. Nós sabemos que os mercados únicos tendem a centralizar os recursos nos países do centro da Europa, e ele quis sempre desenvolver as periferias e o sul da Europa, e isso é muito importante. Jacques Delors tem que ser um nome essencial. Um segundo nome, eu diria que não podemos descurar o papel de Mário Soares. Mário Soares, pela a maneira como liderou a integração europeia de Portugal, pela maneira como se afirmou também na cena europeia, como foi o maior protagonista das revoluções dos anos 70 que trouxeram um conjunto de países da União Europeia, Portugal, Espanha, Grécia, para a democracia. E isso é hoje em dia reconhecido até no Parlamento Europeu. E, portanto, esse é sem dúvida um nome que faz todo o sentido nós considerarmos. Acho que é importante olharmos para o nome de uma mulher, e provavelmente a mulher que mais se afirmou na integração europeia é Simone Veil, que foi presidente do Parlamento Europeu, uma grande mulher e uma grande pensadora também da integração europeia. E bom, aqui um quarto nome é sem dúvida um desafio pensarmos em quem é que poderia ser um quarto nome, mas talvez Spinelli, um italiano que teve uma visão de uma Europa social, de uma Europa humana, não só de uma Europa integrada, porque aí podíamos ter Jean Monnet, podíamos ter Schuman, não é? Mas Spinelli com uma visão muito humana e assente nos direitos, e portanto um italiano, um francês, um português, 2 franceses, um francês e uma francesa, cá está a influência latina a marcar a União Europeia, e uma visão de uma União Europeia que serve as pessoas, porque sempre que a União Europeia se dividiu e se olhou apenas para as questões frugais que tantas vezes preocupam os países do norte da Europa, isso resultou em mais desunião e em consequências muito nefastas, e portanto que este espírito latino de integração possa prevalecer. Uma Europa de destinos interligados. Muito Sem obrigado. dúvida. Obrigado.